Olá, iniciamos agora o nosso terceiro episódio do podcast Varejo Company, ou Varejo Co, para os mais íntimos, onde o nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer base e profissionalismo para você que é do varejo, para você que é o dono de loja, que é um dono de franquias, e até para você que é gestor, que assume um papel que é fundamental dentro de uma loja. Então, hoje o papo aqui vai ser de alto nível, é um cara que eu já conheço há um tempo, ele já foi nosso cliente, ele já esteve aqui no outro podcast, quando era um outro podcast com outro formato, e eu trouxe ele aqui porque realmente é um cara que ensina muita gente, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Bom, esse cara ele foi de vendedor da Vila Romana, e hoje ele é head de negócios regional na Live, passou por gigantes como Zara, Gap, TNG, Deco, e tô aqui com um cara que tem mais de 25 anos de varejo, assim, mais varejo raiz, na veia, chão de loja, barriga no balcão. Tô aqui com meu amigo Roberto Costa. Oi, Júnior, tudo bem, meu E amigo? aí, Roberto? Pô, obrigado aí pelo convite, prazeraço estar aqui, muito honrado em poder fazer parte aí dessa nova etapa aqui do teu trabalho, que é fantástico. Como você falou que nós já tivemos contato lá atrás e que agora abrindo aí essa porta novamente aí. Pô, cara, Obrigado aí pela oportunidade. eu que agradeço, é uma honra estar aqui contigo, né? Que eu digo que quando a gente faz negócios, né? E eu digo que aqui não, aqui é casa de ferreiro, espeto é de Aham. inox, né? Então é muito bom a gente praticar a venda humanizada, né? Então a gente pratica a venda Sim, humanizada, a gente ensina perfeito, isso, perfeito, mas também a gente mantém isso nas nossas relações profissionais de B2B. Então perfeito, a gente gera conexão com os nossos clientes e então os nossos clientes acabam se tornando amigos também, né? perfeito. E você hoje eu considero um amigo nessa jornada. Pô, falo muito de você, falo muito do trabalho que nós acabamos construindo juntos ali, lá atrás, né, na época da TNG Sim, e sim. depois da TNG também, passando pela Deco, assim, toda oportunidade que eu tenho de ter um papo bacana com quem é do varejo, que sente as dores que todos que estão no varejo sentem, assim, e que acaba direcionando o assunto para soluções daquelas questões que estão tratadas com pessoas, com estratégias, sempre vem ali um pouquinho de tudo que nós vivemos ali. Muito bacana, cara. Legal, legal. E hoje o objetivo aqui, cara, é arrancar um pouco de conhecimento dessa cabeça aí, porque Pô, 25 tamo anos de junto. varejo, Isso aí. é assim, e você é um cara que além de ter muita experiência em diversas marcas, você é um cara estratégico, você é um cara de processos, que Sim, pensa, não é só aquele cara que corre para lá e para cá, né? Tem isso. muita gente que tem muito tempo de mercado, mas o cara vive apagando incêndio porque ele não, Perfeito. eu digo no futebol, né? Aquele cara que ele não levanta a cabeça, ele pega a bola no Aham. pé e não levanta a cabeça. Isso. Você é aquele cara Isso aí. que pega a bola, levanta a cabeça e pensa antes de É. fazer. Cara, eu vou começar aqui fazer algumas perguntas para a gente ir caminhando a nossa conversa. Vamos junto. Cara, me conta um pouco aí da sua carreira, né? Como é que você foi parar no varejo? Obviamente eu sei dessa informação, mas eu quero Aham. trazer aqui para nossa audiência que não te conhece. Pô, Júnior, eu entrei no varejo como a maioria das pessoas, eu acredito que entram no varejo, né? Comecei a fazer a faculdade e aí precisava pagar a minha facul, precisava ali ter uma fonte de receita, né? Meu pai me ajudou ali no começo e eu falei, pô, e agora? O que que eu faço? E fui para o shopping que indiscutivelmente ali a oportunidade de emprego é vasta, né? Então Sim, fui para o shopping, procurei, fui super feliz assim nas minhas escolhas, né? Eu acho que a vida tem a ver com as escolhas, apesar de que naquele momento a minha escolha foi por quem me abriu a porta primeiro, mas eu fui, cara, abençoado, acabei entrando na Vila Romana, que foi a empresa da qual eu acabei tendo essa minha iniciação ali no varejo, né? E legal. dali em diante não parei mais, cara, mas foi exatamente esse processo de você buscar uma fonte de renda. E aí fiz como a maioria dos jovens fazem hoje em dia aí, vai no Uhum. shopping, procura o gerente da loja, deixa currículo, fala que está disponível, e assim foi o que aconteceu comigo. Cara, e essa semana me fizeram uma pergunta, abri uma caixinha de perguntas no Instagram e me perguntaram por que você escolheu varejo? Né? Uhum. E a minha situação foi um pouco parecida com a sua, numa outra ponta quando a gente olha Uhum. para a inteligência de varejo, é numa outra ponta, que eu digo que eu não escolhi o varejo, ele me escolheu. É mais ou menos o que Acredito, aconteceu contigo aí, né? acredito. Eu acabei caindo de paraquedas lá, eu sou matemático, né? Então eu fui Aham. pro mundo dos números e caí Uhum. lá no varejo. E depois de lá, cara, tanto que eu tive uma passagem por banco, fiquei 3 anos Sim. no Itaú, peguei a fusão do Itaú Unibanco, Aham. do Unibanco, né, com o Itaú, Sim. mas, cara, o sangue do varejo corria nas minhas veias e eu quis voltar. Cara, eu falo que o varejo é só para quem ama. Você precisa amar de verdade, Sim, né. sim. Assim,
abre as portas do mundo para você. Você é outra pessoa depois de passar pelo varejo. Você nunca será a mesma pessoa que você foi lá no começo, né? Porque você precisa interagir mais com as pessoas, você precisa ter uma visão de negócio, você precisa ter visão estratégica, você precisa ter conexão com as pessoas. Então eu era extremamente tímido quando entrei no varejo. Não me considero um cara tímido hoje, mas quando eu falo que eu era tímido, ninguém acredita. Eu falo, nossa, eu era extremamente tímido, tinha vergonha de falar com as pessoas, tinha vergonha de falar em público. E eu destravei tudo isso no varejo, né? E aí você só fica no varejo se você realmente amar, né, cara? E que jornada, né? Que É, jornada. Assim, sim. eu só tenho a agradecer as oportunidades que eu tive pelas empresas pelas quais eu passei, porque indiscutivelmente nós estamos nesse mundo aqui no processo de evolução, né? Exato. Todas as mudanças das quais eu passei foi só para eu poder evoluir, entendeu? Sim. Foi E demais. você foi um cara que aproveitou essas oportunidades para evoluir, Sim, né? Tem gente que sim, também tem algumas oportunidades e não evolui e continua ali, sim. mas a evolução ela faz com que você evolua, né? A evolução profissional, né? Eu não acredito muito naquelas histórias do tipo, ah, minha vida profissional, ah, minha vida pessoal. Cara, para mim a gente é uma coisa só, tá? Exato. Eu até nas mentorias, né? E, cara, e Uhum. acredite, nas mentorias que a gente faz com gestores, com donos de rede, parece que vai ser uma mentoria técnica, né, para falar de indicador, falar de número. Isso. E, cara, normalmente tem a ver com comunicação e inteligência emocional, né. Perfeito. E eu brinco, eu faço analogia que nós somos como se fosse uma árvore. Então imagina, nós temos o tronco ali na terra e temos galhos, né. E aí eu tenho galho da minha vida profissional, eu tenho galho da minha vida financeira, eu tenho galho da minha vida social, da minha vida conjugal, da minha vida Perfeito. familiar, social, né, tem vários galhos ali. E quando você quer se desenvolver em uma, ou seja, você quer desenvolver em uma dessas áreas, o que se pensava muito, tem gente ainda que pensa dessa Uhum. maneira: "Ah, eu vou atuar aqui nesse galho estritamente profissional". Uhum. E aí eu trago a analogia da árvore, falo: "Tá, então Perfeito. imagina que você precisa, colocar um remédio ali para poder resolver, você tem um galho que tá meio seco, todos estão floridos, tem aquele galho que tá meio seco ali. E aí você vem e aplica um remédio nesse galho. Cara, o galho ele até melhora. Só que o que tá nutrindo aquele galho, não vem do galho, vem da Isso raiz, aí, isso aí. né. Então, normalmente para você melhorar uma área da sua vida, você vai na raiz. E o mais Exato. interessante é que quando você trabalha a raiz, todos os galhos são beneficiados. Perfeito. E aí, quando a gente tem mentoria, por exemplo, com um gestor, com um dono de loja, e ele tem uma dor que é profissional, a gente vai na raiz, vai trabalhar a questão de inteligência emocional, de mentalidade, de Perfeito. consciência, de comunicação. Passa um tempo, o cara fala: "Cara do céu, você mudou a minha vida". Porque eu entrei para resolver uma dor que eu tinha ali com a equipe, Perfeito. mas hoje eu vivo melhor com a minha família, hoje eu consigo ter mais calma, hoje eu consigo gerir melhor o meu tempo, gerir melhor as minhas relações, por quê? Porque ele agiu na raiz, né. Então o desenvolvimento profissional faz com que a gente se desenvolva em todas as áreas da nossa vida. Pessoalmente, né. É a mesma pessoa, na É a mesma verdade, pessoa. em momentos distintos, mas é a mesma pessoa, né. Não tem como você virar uma chavezinha de um momento para o outro, né. Se eventualmente você tá, sei lá, muita gente fala assim: "Ah, deixa os problemas da porta para fora". Eu falei isso essa semana com uma pessoa, uma liderada minha, né. Isso não existe. A menina estava passando por um probleminha, uma questão familiar, pessoal. Não Uhum. adianta você achar que ela vai chegar no trabalho, vai performar, ela vai simplesmente desconectar com aquele problema, aquela questão familiar que está dentro dela ali, e ela vai fazer tudo com alegria, com sorriso no rosto, com motivação, porque é a mesma pessoa, né. Exato, É a exato. mesma pessoa. Cara, e exemplo simples, né, eu gosto de trazer exemplo pra pessoa, para ficar bem fixo na mente das pessoas. Cara, sei lá, saí de manhã, tive ali uma rusga com a minha esposa, a gente teve uma Isso, discussão. Cara, o meu dia não vai ser igual, isso. não vai ser igual. Você tem um filho, pô, seu filho tá doente, você deixou ele em casa, você não vai chegar Exatamente. igual. Então, cara, é utopia você achar que você vai Isso aí, separar, deixar seus problemas, isso. da porta para fora. E aí é onde muitos gestores erram, né, Perfeito. porque se falava isso antes e ninguém nunca discutia sobre isso. Eu falava: "Não, Ao contrário, as pessoas acreditavam nisso, né. acreditavam e tentavam, mesmo não Tentavam conseguindo. mesmo, perfeito, Mesmo não exatamente. conseguindo, né. Então porque a gente fala, cara, são seres humanos, e o ser humano ele é complexo, né.
pesquisas dizem que a nossa mente racional, ela só é 5%. 95% está na nossa mente inconsciente, Perfeito. e tem todas as nossas emoções, as nossas memórias. E, cara, então é muito mais forte. Então, se você tem uma Perfeito. emoção muito forte dentro de você, Perfeito. muitas vezes aquilo vai roubar a cena, principalmente se você não tiver feito um trabalho de inteligência emocional para Perfeito. fazer a gestão dessas emoções. Então, Perfeito. cara, essa história de separar a vida pessoal e profissional, você me desculpe. Ô, Júnior, vou aproveitar, tem algo que eu falo que é muito real, assim, no meu dia a dia, na minha vida, que eu falo assim, ó, eu não melhorei o dia que eu mudei as minhas ações continuam as mesmas, eu continuo sendo a mesma pessoa com boas intenções, mas eu mudei o dia que eu consegui controlar as minhas reações. Isso. Que está exatamente conectado com o que você está falando, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas agem na emoção porque elas não conseguem ter um controle ali sobre as emoções dela. A pessoa é uma pessoa muito boa, mas eventualmente numa situação de desgaste, numa situação ali de um conflito, não reage muito Exato. bem. E no final, a intenção da pessoa não é ruim, né? A Sim, intenção é boa. sim. Mas a partir do momento que ela tem controle sobre essa reação dela, a partir do momento que ela consegue fazer uma análise do que está acontecendo ali no entorno, para a partir daí tomar uma atitude pensada, acho que Uhum. muda tudo, né, cara? Cara, e esse é um assunto que eu. Nossa, cara, esse é um assunto que eu gosto muito porque eu digo que hoje, em função do empreendedorismo, ou seja, em função de empreender, eu tive que me tornar uma pessoa Perfeito. diferente. Então Isso, eu tive que me desenvolver, isso. né, porque, a gente sempre pensa em ter, né. Pô, eu quero ter uma empresa, eu quero ter Uhum. dinheiro, eu quero ter sucesso, né. Só que para você ter algo, você precisa ser capaz de Certo. fazer Isso aí. algo que até então você não conseguia fazer. Perfeito. Só que para você fazer, você precisa ser. Então vou dar um exemplo, né, cara, vi aqui que você tá no shape, né, pô, você passa a ver, cara, como sempre, né, você é um atleta, né, você gosta de praticar Gosto, esporte. gosto. Então, cara, assim, quantas pessoas não querem ter o pace que você tem, Uhum, não querem ter o resultado que você uhum. tem, tá. Só que para você ter um pace baixo num trajeto longo, você precisa fazer o quê? Você precisa treinar. Isso aí. Você precisa treinar, você precisa cuidar da alimentação, você precisa Perfeito. ter você precisa fazer Isso. as atividades que precisam ser feitas para ter um condicionamento físico e a mentalidade para ter aquele resultado. Perfeito. Só que para você fazer isso, você precisa ser. Isso aí. Você precisa ser um cara disciplinado, Isso. você precisa ser um cara que não falta no treino, você precisa ser um cara que tem esse tipo de objetivo. Então, Perfeito. e tudo parte do ser, né, então, por isso que Isso tem aí. essa questão, a mentalidade ela é tão importante nesse processo. Poderosa, né? Cara, assim, Poderosa. tem assunto aqui pra gente falar. Tudo que você treina, você desenvolve. Não Uhum, há nada que você faça com constância, com disciplina, que não será desenvolvido. Tudo. E você acabou mencionando, né, essa questão, a corrida, depois que eu decidi treinar com profissional, com orientação, colocando disciplina, eu vi a diferença que a corrida faz na minha vida em todos os aspectos, tá? uhum, Você mencionou o aspecto físico, que se você começa a praticar uma atividade com disciplina, com constância, vai mudar realmente, e aí você ter a alimentação correta, né? sim, Descansar, tudo direitinho. E o mental também, né, cara? Porque é, o físico todo mundo percebe, mas o mental, você dá uma oxigenada no cérebro, você começa a conversar com o seu corpo e isso te desenvolve uhum. para inúmeras situações da vida, entendeu? Então eu falo que hoje eu converso melhor comigo mesmo por conta da atividade física, que no caso é a corrida. Cara, isso que você tá trazendo, eu tô voltando a correr, né. Uhum. Antes eu corria, cara, pesava 105 quilos, Uau! eu corria 20K todo domingo, né, Caramba! sem orientação, sem Isso. nada, né. Isso me trouxe uma condromalácia em cada joelho, É, tamo junto. né, e eu fiquei parado durante bastante tempo. E agora com o tênis certo, tô não contratei Uhum. nenhum profissional ainda, mas eu pretendo trazer o profissional para me ajudar, porque eu sei que eu descobri, né, que a minha passada ela é completamente errada, Uhum. né. Eu olhei no YouTube lá e eu vi assim,
5 coisas, que você não deve fazer na corrida. Eu vi que eu fazia todas as 5. E aí eu entendi porque que doía meu joelho, né, ou seja, Sim, falta de orientação. isso E mesmo. eu tô voltando a correr, cara, não é por conta do físico, óbvio, cara, que a gente quer estar no Uhum, shape, a gente quer ficar bonito, claro. a gente quer se sentir bem, mas em função do que eu quero pra minha vida agora, né. Eu faço musculação, cara, eu treino de 5 a 7 vezes por semana. Sim, eu me E recordo. lá, o que que eu desenvolvo? Eu desenvolvo força. Eu desenvolvo Isso mesmo, potência, né, ou seja, perfeito. enquanto eu estou treinando ali, mais uma repetição, cara, é força, Isso aí, só que na corrida você desenvolve resistência. isso mesmo. Por quê? Cara, eu fui correr eu tenho corrido, né, eu corro 5K ali, Aham, aham, é que é o meu hoje é a minha é a minha distância de conforto, né, até perfeito. pegar um E tá ritmo ótimo, e viu. aumentando aos poucos, Isso né. aí, Também tá não ótimo. não não tenho pretensão, cara, óbvio que se eu for avançando eu vou querer fazer meia, depois eu vou querer fazer uma Perfeito. maratona. Só que, cara, a nossa mente, durante a corrida, você fala assim: "Cara, tô 4,5 km, aí você olha o pace ali, cara, pô, 4,5 km, falta 500 metros, cara, é 1 minuto, Uhum. aí você fala assim: "Vou correr mais 1 km". Isso, E aí, cara, a sua cabeça fala assim: "Mas pra que você vai correr mais 1 km?". isso mesmo, E aí, automaticamente, quando você começa a pensar, a perna começa a doer, você isso começa a mesmo. prestar atenção na passada, aí você já erra a passada porque você está prestando É, atenção. Então eu quero desenvolver o quê? Resistência e longos trajetos. Esse é o objetivo que eu tenho na corrida hoje. perfeito. Ou seja, o corpo e a mente, cara, eles são uma coisa só. Aqui Uma isso coisa só, a gente ensina isso perfeito. lá no treinamento, né, cara? O Aham, corpo e a mente é uma coisa só, então exatamente. você pode trabalhar a mente trabalha o corpo, mas também o corpo desenvolve a sua mente. E só para completar aí do que você está falando, na corrida, e isso vale muito para a vida profissional, né, eh, a hora que sua perna começa a cansar, a hora que o seu corpo começa a apontar, começa a mandar umas mensagens para sua mente, a sua mente começa a te dizer assim: "Ah, acho que está na hora de parar, acho que está na hora de Uhum, parar". Que uhum. eu costumo dizer que isso é autossabotagem, Sim, que aí total. levando para a vida profissional, né, você precisa, em alguns momentos, dizer para você mesmo: "Eu sou capaz, eu consigo, eu vou", e a resposta vem. O seu corpo vai sim dar conta. Claro que quando eu estou falando isso, é quando você já tem um plano de treino, você está sendo acompanhado, você está fazendo fortalecimento, e em algum momento nesse trajeto, isso é super normal, quem corre todo dia, que corre 3 Uhum, vezes por semana, que corre 2 vezes por semana, em algum momento a sua mente vai dizer assim para você: "Pô, acho que deu por hoje, né". sim. E aí você precisa ter a disciplina de dizer para sua própria mente assim: "Ainda não deu, ainda vamos um pouquinho mais à frente". Cara, você vai conseguir, você acaba executando, e isso te leva para outros patamares, isso Sim. faz com que você acredite em você mesmo, te encoraje e te dê ainda mais desejo de continuar, de melhorar, de evoluir. A vida é um eterno processo Exato. de E evolução. assim, e quando você termina, você fala: "Cara, que foda. Isso Puta, mesmo. eu venci eu mesmo", né, porque o jogo não é quem ser melhor que os Isso, outros, é ser melhor que a isso aí. gente mesmo. E aí nesse processo que eu tenho, né, e cara, pra mim, do meu ponto de vista, a vida ela se repete, né, os ciclos são muito parecidos, Isso, isso no profissional, no pessoal, no isso. social, né. E aí eu vejo, por exemplo, como o ambiente faz a diferença, né. Até então, eu estava correndo só na esteira. Cara, e na esteira é muito fácil parar, né. Você Uhum, aperta um botão, isso aí. putz, você vacilou, a mente falou: "Cara, tá bom", você apertou o Uhum, botão e acabou. Quando você vai correr na rua, por exemplo, e aí eu gosto de correr ali no Vila Lobos, isso. é diferente. Porque Uhum. primeiro, cara, você deu meia volta, você vai ter que dar Você vai outra, ter que dar o restante, vai você ter vai que ter que dar outra. concluir o pra Esse é um ponto, ou seja, você isso. está num ambiente que te força a ir além, né. E outra coisa, tem outras pessoas correndo. Então você, mesmo não conhecendo as pessoas, você vê aquela pessoa correndo, cara, vou acompanhar essa pessoa. Acompanhar. E você vai acompanhando e tal, e você vê que a Sensacional. pessoa não para, cara, quando você vê, você superou aquele seu limite Isso anterior, mesmo. seja de tempo, seja de distância, porque você se espelhou em outra pessoa. Perfeito. Então, cara, o esporte traz muito aprendizado, Muitos aprendizados, muitos assim, aprendizados. demais, assim. E eu falo para você que eu faço sempre a analogia do esporte em todas as situações, seja na vida pessoal, seja na vida profissional.
porque o esporte é realmente um processo onde você aprende a vencer, aprende a perder, onde você precisa ter estratégia, onde você precisa ter preparação, onde você precisa ter constância, onde você precisa ter disciplina. Sim, Tudo isso se aplica, né, na sua né. vida pessoal e na sua vida profissional, né, Um cara. exemplo bem claro é, cara, vou correr mais 500 metros, né, e uma vez eu vi alguém falando que ele falava assim: "Cara, eu vou", é um cara que corre bastante, e ele falava assim: "Vou correr só até aquele poste". E o poste ali tinha 200, 300 metros. Quando ele corria até aquele poste, falava: "Cara, vou correr até o próximo Isso. poste". E isso vai aos poucos, né, porque às vezes quando você fala assim pra sua mente: "Cara, eu vou ter que correr mais 5 quilômetros", a mente fala: "Não, pelo amor de Deus, para com isso, não vou conseguir". Você Isso. fala: "Não, vou correr só 200 metros", ela deixa. Uhum, E aí você vai aumentando aos poucos, né, tanto que dizem que o problema da maratona, nunca corri, mas, uhum. eu já ouvi falar que não é até os 30, são os últimos Isso, 10, 7K ali, que aí isso aí, começa a cabeça é começa isso aí. a trabalhar contra você. Eu uso uma estratégia que eu imagino que a maioria dos corredores também usam, que é assim, eu divido a prova em quadrantes. Então, assim, eu nunca penso no final. Comecei agora, você vai correr 20K, você começou agora já pensando no quilômetro 19, 18, a sua mente vai dizer para o seu corpo: desista, tá ficando maluco, não dá. Mas agora, se você pensa nos 5 primeiros quilômetros ali, aí você já começa, poxa, corri 2K, só faltam 3, que tá muito Aham, em linha com o que você acabou de falar. Pô, corri 2,5, opa, já fiz metade desse primeiro quadrante aqui. 5, finalizei um quarto da minha prova. E aí você vai para o segundo quarto. E impressionante como isso funciona muito bem, mesmo que legal. você não. Como você não projeta o final, você está projetando a próxima etapa, você faz isso de uma forma mais confortável. Que volto a falar, Perfeito. tem tudo a ver também com meta, com Exato, desafio, vida cara, profissional e tudo mais, e né. eu ia falar isso agora, porque, você levantou uma bola que de quebrar, né, e muitas vezes, Uhum, quando o gestor traz a meta para o liderado, seja um supervisor ou um diretor que traz para o gerente, seja o gerente que traz para o vendedor, né, quando ele traz a meta inteira, às vezes assusta. perfeito. Então o papel dele é falar assim: "Cara, calma, a sua meta, Isso, sei lá, é 100.000, para fazer a conta simples. isso aí. Cara, mas dentro da nossa, fazendo uma curva Uhum, burra aqui, né, a gente sabe que depende do mês, tem mês que perfeito. a primeira quinzena puxa mais. Isso aí, Cara, calma, vamos separar em 4 semanas. Você não precisa vender 100.000, você precisa isso aí. vender 25.000 essa semana. Cara, você Isso. trabalha 6 dias na semana. Então o que você precisa vender é em torno de 4, 5.000 por semana, Uhum, por dia. uhum. Então se você vender 6.000 hoje, cara, você já vendeu um Isso, pouco do dia isso seguinte. aí. Cara, puta, mas 6.000 é muito, calma, quanto que é o seu ticket médio? Isso. Cara, meu ticket médio é de 500, cara, então você precisa vender para 12 clientes, né. Então, você começa a tornar muito mais factível, cara, 12 clientes, legal. Aí entra o ponto do planejamento. Se você deixa para fazer isso no fim no Ah, na última na última semana. perna, na última semana, cara, perdeu. Mas se você faz isso no dia um, você fala: "Cara, mas espera aí, estatisticamente nesse mês, Isso, eu não tenho esse fluxo". Aí entra a estratégia, tá, então o que que perfeito. nós podemos fazer de diferente para vender para 12 ao dia? Isso Cara, mesmo. eu vou usar o WhatsApp, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma liquidação, mas aí eu consigo pensar antes, né, do que Exato. você não fazer uma estratégia dessa de corrida, por exemplo, de correr, sei lá, 15, 20 quilômetros e você não se preparou. Aí o que que você fez, né, que as pessoas que não têm a preparação fazem muito, dão muito gás no começo Isso mesmo. e ficam cansados no final da prova e termina andando ou às vezes nem termina a prova, desiste, Isso mesmo. né. Então, e olha isso, né, em vendas, cara, é a mesma coisa. Totalmente conectado. Em vendas é a mesma É isso coisa. aí. Aquele poste de 200, 300 metros para frente, o que que ele tem a ver? É aquela ligação a mais que você vai fazer para aquele cliente, aquela mensagem: "Putz, falta 5 minutos para acabar meu dia", às vezes tem o para quem segue o horário ali, Uhum. "Cara, meu, mas eu consigo mandar mais 2 mensagens". Aí você mandou mais 2 mensagens, putz, o cliente respondeu: "Cara, eu vou mandar mais 2", né, então esse ponto de você sempre: "Vou fazer uma ligação a mais, vou mandar uma mensagem a mais, vou fazer mais uma abordagem",
faz com que você depois se agradeça, fala: "Cara, tá vendo?". E muitas vezes é na última ligação, é na última mensagem que você converte aquela venda que você Isso. precisava. Você que é do varejo há 25 anos, quantas vezes você não bateu a meta no às vezes no último Pô, cliente do último dia do mês? esse mês passado agora eu tive uma situação dessa aí, com uma operação grande, que foi nas 2 últimas horas, não foi no último dia, foram nas 2 últimas horas. E essa meta não foi atingida naquele dia, ela foi atingida lá no começo, quando a estratégia foi montada e quando, ó, dividindo aqui em blocos é possível. No Aham. entanto, precisamos seguir esse caminho, precisamos fazer esse passo a passo. Cara, deu certo. Claro que ve- falando agora de vendas, né? Aham, sim. As analogias que nós estamos utilizando, mas falando de vendas, assim, não é receita de bolo e nós sabemos disso, não é receita Uhum. de bolo. Mas a probabilidade de você não errar, ou a probabilidade de você ter sucesso no final é muito Sim, maior quando sim. você já estrutura Uhum. ali um caminho, quando você já tem uma estratégia montada. E o que não quer dizer que se eventualmente no meio do caminho essa estratégia não estiver dando certo, você não possa mudar. Sim, Porque é o varejo assim, né, Júnior? O ontem já foi, né? Hoje é outro dia. E se o que ontem funcionou muito bem não está funcionando hoje, muda a estratégia, não há problema nenhum em exato. mudar a Você não estratégia. precisa não é escrito na pedra. É o contrário até, Exato, né. É exato. necessário você mudar a estratégia se você já pegou os números e entendeu que aquela estratégia montada que lá atrás estava funcionando bem, hoje já não dá mais o mesmo resultado, né. Sim. É esse exercício, né, na Sim, verdade. sim, né, e se você monta uma estratégia e você não acompanha os indicadores para saber se você está na Puts, direção, é devaneio. isso aí, Então, assim, você não é: "Puxa, desenhei uma estratégia, agora vai isso aí. acontecer", não. Pode ser que você desenhou, porque as informações que você tinha quando desenhou a estratégia, estavam desatualizadas de acordo com as informações que você tem hoje. Cara, eu trabalhei, né, 20 anos aí com planejamento, né, então Sim, uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi planejamento e previsão. perfeito. E, cara, como especialista nisso, o que eu posso dizer é: "Cara, o planejamento foi feito para você errar com segurança". Uhum, Então não é que você não vai errar, cara, previsão é previsão, mas perfeito, quando você planeja, você tem um distanciamento menor. perfeito. Para você ter uma ideia, eu trabalhei numa empresa que eu dedicava, cara, quase 10 dias do meu mês para planejar o mês seguinte. 10 dias. Eu lembro que tinha em torno de 150 lojas essa operação na Um época. terço do mês inteiro você estava dedicado a Exato, isso. exato. E a gente tinha uma diferença média, né, entre as lojas, de meta, de 2% para mais ou 2% para menos. Uma margem de erro pequena até, né. Tudo bem que, né, vamos lá, né, era supermercado, Ah, tá. então você tem uma previsibilidade um pouco maior de acordo Uhum. com, cara, a curva do arroz não muda tanto, a Isso. não ser que tenha Sim, algum impacto sim, econômico muito forte. sim. Mas quando você vai para o varejo de moda, é impossível Pô, você ter um nível de precisão como essa que eu tinha lá, perfeito. né. Eu lembro que eu trabalhava no Itaú, né, e eu fui pra Marisa, cara, eu era planejamento comercial, né, mas eu não planejava vendas, né, eu planejava, comunicação com o cliente, tinha os warnings, né, que eram, os pop-ups que aparecem lá para você comprar Sim. produto, então eu Uhum. não trabalhava com previsibilidade. Mas banco, cara, tem uma coisa que banco tem, é, assim, a fidelidade dos números. Os números batem com 3 casas Isso aí. decimais, é nível absurdo. E eu fui pra Marisa, cara, eu lembro que era mais ou menos mês de abril, mês de maio, e lá eu comecei para tocar o setor infantil, e, cara, eu sou matemático, né, então eu sempre me apego aos números, né. E eu cheguei lá, cara, eu fiquei 2 dias planejando, né, tentando entender a correlação entre a temperatura e a venda. Cara, então eu entrei lá, peguei histórico de 5 anos, olhei quando caía a temperatura, porque Uhum. era inverno, né, Isso. como subia a venda, cara, cheguei numa correlação, assim, fantástica de em torno de 90%. Falei: "Cara, achei o indicador". E aí depois que eu terminei, gráfico bonito, chamei os pais, todo mundo falou: "Cara, sensacional isso". Aí eu me perguntei: "Tá, mas o que eu faço agora que você não controla a temperatura?". Você não tem muito controle sobre uma variável que era
Assim, na verdade deu mais desespero, porque a Exato, principal variável era uma que eu não controlava, né, perfeito. que é o que o varejo de moda sofre hoje. Eu acho que até essa semana eu fiz uma história e eu comentei: "Cara, nós estamos em outubro, tá todo mundo com coleção de verão na loja". Isso aí. Hoje deve estar essa hora deve estar o quê? Uns 14 graus, Exatamente. né. O inverno desse ano tá muito mais longo do que de anos anteriores. E Como que você e vai prever e isso? tem sido assim, né, cara, É. teve um ano aí recente que em novembro, sei lá, bateu 12 graus, final de novembro, quem espera Uhum. isso, né. Então, por isso que é importante você planejar e prever, Uhum. mas você fazer as correções de rota e acompanhar o indicador dia a dia, Isso aí, porque todo dia pode mudar alguma coisa. isso aí. Ô Roberto, e cara, fazendo essa analogia que a gente trouxe aqui, do esporte, né, o quanto isso te preparou para sua carreira e o quanto isso te ajuda no dia a dia, cara, quais são as lições que você tira do esporte, da corrida, que é o teu esporte predileto, imagino eu, pelo menos é o que você mais pratica, né, É, exato. eu não sei se é o Hoje predileto, hoje mas indiscutivelmente é. é o que você mais pratica. Cara, que lições que você pode tirar do esporte, que você pode dar hoje para um cara que é dono de loja, que é dono de uma rede, que seja pequena, que seja grande, e que ele pode aplicar no dia a dia do negócio dele? Ô, Júnior, eu tenho, cara, falar isso, assim, repetidas vezes, Aham. faz um corte depois nessa. Não, Não, aqui vai eu flow, aqui tenho vai direto. dito isso, sempre que posso, que, eh, querer, somente querer não vai te dar o resultado. Você precisa planejar, você precisa prever, né, o planejamento é a previsão, né, e Uhum, você precisa se estruturar para conseguir realizar. Tudo é possível desde que você tenha um caminho, você saiba por onde você vai seguir, quais são os obstáculos que vão surgir e quais são as soluções que eventualmente você vai ter para cada uma dessas situações, assim. Então, pegando a analogia da corrida e trazendo para o empreendedorismo, eu falo assim, ó, todo mundo pode correr uma maratona. Tirando algumas pessoas por algumas condições talvez especiais que elas têm, todo mundo vai poder correr uma maratona. Mas essa pessoa, para poder correr uma maratona, ela vai precisar de um plano, ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de disciplina, ela vai precisar se programar, porque ela não vai simplesmente pensar assim: "Ah, eu tenho um personal, eu estou treinando, eu estou malhando e em 30 dias eu uhum, vou correr uma maratona". Você não vai correr uma maratona em 30 dias, então você vai uhum. ter que colocar isso no plano a médio, longo prazo. Você não vai fazer isso da noite para o dia. Entender o tempo que isso vai levar para acontecer, né. E para empreender eu entendo que é mais ou menos o mesmo caminho, com aquela dose de coragem que todo empreendedor precisa ter, assim, né, Aham, que eu sim. costumo também, que eu admiro demais, assim, quem empreende, porque você precisa ter coragem, precisa acreditar que vai dar certo, mas você precisa ter um plano. Sim. E aí, sem um plano, a probabilidade de dar errado é muito grande. Com um plano, a probabilidade de dar certo é muito maior, ou pelo menos a probabilidade de dar errado vai ser muito menor. Então, eu Uhum, sempre tenho. Eu falo, você mencionou que você desenvolveu aí uma condromalácia, né, por uhum. conta de correr errado. Eu fiz isso também, e também tenho uma questão no meu joelho que, em um dado momento, eu achava que eu não conseguiria mais correr. Mas com a orientação correta, com fortalecimento, exercícios específicos, eu não sinto dor. Eu corro sem sentir dor. Jogo vôlei de praia, não sinto dor conforme eu sentia há um ano atrás. Eu tô falando isso de um ano atrás, assim. Então, Caramba. assim, se você tiver um plano, se você tiver disciplina, souber qual é o caminho que você vai seguir, vai, cara. A probabilidade de dar certo é muito grande. E voltando, porque eu falei aí do empreendedorismo, né? Com, obviamente, uma boa dose de coragem, que na verdade também no esporte você precisa ter isso, né, você não Uhum. pode, deixar com que os problemas dominem a sua mente e que você pare a partir daí, né. Obrigado. Então eu trago muito pensando no esporte, utilizando o esporte, a analogia do esporte para quem está a fim de empreender, ter disciplina. Aliás, disciplina para tudo, né. Sim. O líder, ele é aquela pessoa que pratica disciplina e que precisa passar para sua equipe também a importância da disciplina. E quando eu falo disciplina, porque tem muita gente que às vezes conecta a disciplina como algo chato. E o legal de hoje em dia é que
você tem mecanismos e meios de manter a disciplina, mas sempre olhando para o que você curte, o que você gosta de fazer, da maneira como você gosta de fazer. Você encontra soluções para aquilo que eventualmente as pessoas acham que não é tão legal assim, né? Então nunca conecte a história da disciplina como algo ruim, mas a disciplina em algum momento vai te exigir um esforço maior. Mas Normal, né? a disciplina liberta, cara. A Total, disciplina liberta. Você total. delega pra Boa, disciplina. boa. É muito louco isso. Eu acordo 5 da manhã todo dia, né? Pra treinar. Vou lá, faço medito, né? Uhum, Hoje, por exemplo, eu não fui treinar, mas eu acordei assim. E aí que eu fui trabalhar, porque eu tinha coisa pra. isso aí. A agenda não ia caber, eu tive que fazer caber, não fui treinar. Mas por que eu acordei às 5? Porque a minha cabeça acorda às Já 5. tá preparada, isso Então, às aí. vezes, eu acordo antes do despertador. Então, a disciplina, né, Perfeito. acaba trazendo muito isso. Cara, dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui, né, que, cara, assim como no esporte, né, o empreendedor precisa ter coragem, ele precisa ter disciplina, né, precisa ter um plano. Uma coisa que você falou, inclusive antes, quando você estava falando de você melhorou a sua performance, foi quando você contratou um profissional para te ajudar. Perfeito. E confesso que essa mentalidade de contratar um profissional para me ajudar é uma mentalidade que eu desenvolvi recentemente, não faz muito tempo, né. Enquanto às vezes a gente tem sucesso durante a jornada, Uhum. a gente resolve empreender e obviamente, empreender também, exige uma grande dose de autoconfiança, né, Sim, para você empreender, só que muitas vezes você acha que você já sabe tudo, isso que mesmo. você é capaz de fazer tudo sozinho. E cara, eu acho que todo mundo é capaz, né, como você trouxe aqui da maratona, todo mundo é capaz. Só que tem uma questão aqui que é o quanto de tempo você vai desenvolver para amadurecer esse ponto que você quer crescer, fazendo sozinho ou com a ajuda de alguém que já fez e sabe o que está fazendo. Exato. Então, cara, sei lá, nos últimos 2, 3 anos eu tenho contratado mentores, né, Perfeito, e não são baratos, mentores bons, né, ou seja, perfeito. porque o mentor tem que ser o cara que sabe fazer, tem um Sim, cara que tem experiência, que já ensinou outros, que já chegou lá, mas, cara, encurta muito o caminho. Encurta muito o caminho. É absurdo. Vou dar um exemplo, né, eu tinha um personal, eu falava: "Não, eu não preciso de personal", porque eu achava que o personal, na verdade as pessoas falam assim: "Ah, eu tenho personal porque me obriga a ir pra academia", uhum. né, porque o cara tem um compromisso ali. É a ideia meio invertida, mas tudo bem, né, pelo menos a pessoa tá indo. Exato. Eu sempre gostei de ir pra academia, então eu não Aham, precisava aham. disso. Você não precisava de alguém que te obrigasse. Exato. E aí por um período ali, minha esposa tinha personal, né, e a gente ia pra academia meio que junto, e ela não podia durante um tempo ali, e eu comecei a fazer com o personal dela. Cara, eu melhorei minha performance absurdo, Isso aí, de maneira absurda, né. Então assim, ou seja, quando você vai quebrando as cascas de cara, você não precisa carregar o fardo sozinho. isso aí. Você não precisa se quebrar pra falar assim: "Eu", assim, você tem aquela: "Não, fiz sozinho", pra falar: "Eu fiz sozinho, eu consegui sem ajuda de ninguém". Cara, parabéns. Só que você se ferrou muito mais, gastou mais dinheiro, perdeu mais Mais tempo. tempo. E o seu joelho? Né? Exato. E o meu joelho, cara, agora que eu tô correndo com o tênis certo, né, Isso. viu, né, vou contratar profissional, mas vi uns vídeos no YouTube ali, alguma Uhum, orientação, uhum. cara, antes eu não conseguia correr mais de 3 quilômetros sem doer o joelho. Hoje eu já corro 5, Isso 6 aí. sem doer o joelho. Imagina com o profissional. Com o Perfeito, profissional, cara, talvez eu consiga correr uma maratona um dia, quem perfeito, sabe, né. Eu perfeito. eu eu gostaria de ter esse selinho de Ó, maratonista. cara, so esse adendo sobre a maratona, eu não corri, eu tô falando, eu não corri, mas aproveito aqui o espaço para dizer que meu compromisso é no primeiro semestre do ano que vem correr minha primeira maratona, Tá gravado entendeu? isso aqui, Tá Roberto. gravado, pode deixar É. gravado e eu ainda te ligo e marco um retorno aqui quando Boa, boa. O que quando que o eu que que você correr. aprendeu, né, qual a conexão da maratona com varejo? Porque Exato, maratona varejo exato. não é um tiro curto, né, não é 100 metros rasos. Não é 100 metros rasos, muito bom, é isso Ele mesmo. é um jogo de longo prazo. Exatamente. E aí, voltando para o tema, né, de você ter um profissional, um especialista, eh, como eu passei por esse processo, assim como você, eu fiz a minha primeira corrida, eu olhei no meu aplicativo onde ficam gravadas as minhas corridas, minha primeira prova de rua, assim, em 2014, cara, 2014.
e eu vim correr a meia maratona, que era o que eu tinha como objetivo, era correr a meia maratona esse ano em dois mil e vinte e Aham. cinco. Isso quer dizer, meu Caraca. irmão, eu levei 11 anos para poder alcançar o objetivo que em algum momento, tudo bem, não foi em 2014 que eu pensei em correr a meia maratona, né? Eu decidi isso depois, porque daí eu corria 10K e adorava correr 10K. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, ó, em 3 meses, com acompanhamento de um profissional, eu consegui obter o resultado que acredito eu que eu busquei durante uns 8 anos. Absurdo, né? Olha a diferença de você ter uma orientação, ter um acompanhamento, ter uma pessoa especializada naquilo, a diferença que faz dentro do teu objetivo, né? Que eu acredito que Exato. tá conectado aí Sim. com o que você mencionou e na vida profissional não é diferente, né? Cara, né, eu contraí uma condromalácia, uma não, duas, né, uma em cada joelho. Você também, Uhum, por muitas vezes não seguir a orientação de um profissional. Cara, quais são as principais dores hoje do cara que é um franqueado, né, que hoje você trabalhou bastante com loja própria, né, uhum, hoje você também tem, um contato muito presente aí com franqueados, né, que às vezes e você tem vários tipos de franqueado, né, vários perfis. Cara, quais são as principais dores que um dono de loja ou um gerente de loja, que dependendo do tamanho da uhum. rede, aliás, o gerente deveria se comportar como um dono de uma Sim, loja, né, perfeito, é mas isso aí. principalmente quando é franquia, esse cara inclusive ele atua até na compra, até na Uhum. gestão do estoque, então ele vai um pouco além do que quando Perfeito, é uma rede grande, né, perfeito, então muda um pouco do escopo. perfeito. Cara, falando desse cara pequeno, do pequeno lojista que Uhum, tem uma, 2, uhum. 3, 4, até, sei lá, 5, 6 lojas, quais são as principais dores que esse cara enfrenta, não no joelho, mas talvez no bolso, por não buscar o aprendizado, por falta de conhecimento, que você tem visto aí? Olha, Júnior, essas dores eu vou dizer para você que muito provavelmente não é só do empreendedor que está começando, que tem um negócio pequeno. Muitas vezes é de um empreendedor de médio porte e às vezes de uma empresa de grande porte Sim, também, sim, assim. sim. Porque geralmente no varejo as pessoas começam com muita força de vontade, muito desejo de fazer dar certo e pouca estratégia. Uhum, E obviamente o que eu vou dizer assim pode parecer meio óbvio, mas não necessariamente na prática isso acontece, que é você conseguir ter processos estruturados, pessoas qualificadas e ações direcionadas, né. uhum, Você precisa ter esse tripé, independente se o seu negócio é PP ou se o seu negócio é GG. E aí as maiores dores, eh, eu percebo que elas estão muito conectadas ou com pessoas, de você não ter uma equipe preparada, de você não ter a equipe qualificada, e geralmente isso está conectado também com processos. Então, se você não tem uhum, processos estruturados, se você não tem um programa de treinamento, se você não tem um modelo de atendimento já desenhado para que o teu funcionário, o teu colaborador, a tua equipe que está lá na ponta atendendo o seu cliente saiba o que fazer, como fazer, isso vai te trazer, obviamente, pensando em uhum, resultado, alguns problemas, algumas dificuldades. Então, sinto que a dor primeiro está conectada com pessoas, mas também de você não ter ali um processo estruturado, a confiança muitas vezes e o domínio do número. Cada situação vai te levar a uma solução, mas quando uhum. você tem esse tripé muito bem estruturado, acredito de verdade que a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, com certeza, o item um acho que são pessoas. 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 E eu também eu diria que, ele é o mais importante, né, e não só porque ele, né, não só por conta de ser um tripé importante, mas porque são pessoas e pessoas são complexas, Perfeito. né. Eu acho que a complexidade do ser humano faz com que, o item pessoas dentro de uma organização seja um grande desafio. Cada um traz as suas experiências, sua cultura, cada um Cada um é de um jeito. diferente, né. Cara, As pessoas a são gente é diferentes. diferente ao longo do dia. A gente Exato. acorda de um É, jeito, na hora do boa. almoço a gente tá uma outra, no final do dia a gente tá outra, né, então Boa. e fazer gestão de pessoas, envolve, né, de novo, né, olha que interessante, a gente volta para o ponto lá do início, né, você gerir pessoas envolve autoconhecimento. Boa. Perfeito. Porque quanto mais você se conhece, mais você conhece de gente.
Isso aí. E aqui eu vou até pegar um ponto que eu queria ter falado lá atrás, e a Fernanda, depois eu volto aqui, mas já Uhum, vou vindo uhum, aqui para o uhum. assunto, que é, você falou que você conseguiu evoluir bastante quando você conseguiu fazer uma gestão melhor das suas reações, Isso, né. perfeito. E quando você o autoconhecimento, ele encurta o espaço entre a ação e a reação dentro daquilo que você gostaria de ter, né. Perfeito. Então, eu gosto de trazer os exemplos, né. Sei lá, hoje a gente tá conversando aqui, eu te falo alguma coisa, você lembra, fala: "Cara do céu, eu já fiz isso aqui de errado. Putz, uma vez eu falei isso para o cara ano passado". Você lembra. Ou seja, o momento do que aconteceu, da ação e da consciência, demorou um ano, Perfeito, né. Então você fala: "Cara, eu preciso observar", ou seja, toda eu acho que o autoconhecimento e a inteligência emocional passa por um pilar importante que é a autoconsciência. Você fala: perfeito. "Cara, eu já fui esse cara e eu preciso tomar muito cuidado que em determinadas situações eu tendo a estourar e falar coisas que eu não devo". Isso aí. Beleza. Então aquilo ficou guardado. E você continua se observando. Chega um momento em que você vai encurtando esses espaços. Você se deu conta, você teve consciência de uma situação, um ano depois você vai ter essa consciência 6 meses depois um mês depois, uma semana depois, um dia depois, uma hora depois, até o momento em que Uhum. você vai encurtando, você começa a ter a consciência e observar aquela situação online, No momento. no momento. Perfeito, E aí é quando você consegue tomar a decisão. E quando você perfeito. consegue fazer isso, cara, com certeza você consegue escolher melhor as palavras que você vai usar, Isso aí. você pensa melhor sobre o que você quer naquela Perfeito. relação, naquela conversa, porque às vezes, né, o ego rouba a gente, né? Eu gosto muito do livro do Ryan Holiday, que é O Ego é Seu Inimigo, e ele rouba a gente em muitas cenas, Boa. e aí a gente sai de uma situação em que o nosso objetivo é chegar resolver alguma situação, e o ego rouba, e aí a gente entra na discussão para estar certo, e não para dar certo, Perfeito. né. E quando o gestor, ele desenvolve essa consciência em de que, cara, ele não precisa estar certo, o que ele precisa fazer é dar certo, e muitas Isso vezes aí. ele não precisa ganhar a discussão, Isso. muda o jogo, Total, porque aí você começa a aprender a lidar com as pessoas. total. Você para de reagir, você para de dar um feedback de maneira consciente, você passa a fazer uma orientação de maneira consciente e também desenvolver a empatia. Isso E aí. cara, eu no lugar dele, como eu estaria pensando? Perfeito. E talvez você no lugar da pessoa estivesse fazendo exatamente a mesma coisa, se você tivesse o nível de consciência dela, tivesse a situação dela e o tipo de vida que ela tem. Então quando o gestor, ele investe em si Isso aí. primeiro, né, ele consegue extrair muito mais dos outros. É, se você acreditar que a decisão correta a ser tomada, ela vai vir a partir do momento que você convencer a pessoa daquilo que você está falando e não estimulá-la a raciocinar e fazer com que ela consiga enxergar da mesma forma que você, né, é Uhum. trazê-la para o seu ponto de vista, em vez de obrigá-la a aceitar Sim. aquilo que você está falando, né, Uhum. muda o jogo, né. Sim, porque aquela gestão "manda quem pode, obedece quem tem juízo", Não, imagina. não existe mais. Não, não E mesmo. eu participei de uma live essa semana, acho que terça-feira, com um grande líder, né, e um mentor de liderança inclusive, o João Zi Zimmermann. Ele tem uma fábrica, uma madeireira lá do sul, com mais Aham. de 400 funcionários, né, então o cara tem muita experiência com liderança. E uma pessoa na live fez a pergunta, né: "Tá, que a gente sempre fala que a gente não pode o líder ele não manda, né, o líder ele não exige, o líder inspira", né. E claro, não é só assim também, você Aham, precisa hã. ter as rédeas da Você tem situação, momentos, tem momentos perfeito. que você precisa pôr o pau na mesa mesmo e falar assim: "Cara", Claro, você precisa a liderança situacional, né, em que momento você isso. precisa ser, né, você precisa Um discutir líder que inspirador e que momento você precisa tomar uma decisão e que exato, o caminho seja isso, seguido da forma como foi orientado. porque é você quem determina a direção e o time espera que você Isso determine a aí, direção. Então muitas vezes não vai ser uma consulta, vai ser: "Cara, nós vamos por aqui", isso aí, né. Só que se você, exerce uma boa liderança, o time confia em você e vai junto, né. isso aí. E aí uma pessoa perguntou no final, falou assim: "A pergunta que eu deixo aqui é, e como inspirar o colaborador?", né. O que você qual que é a sua visão sobre essa pergunta? Como você tem inspirado, e eu sei que você
inspirou muitas pessoas ao longo do caminho, porque tivemos feedbacks muito bacanas no último Aham. podcast que a gente teve, muita gente que foi liderado seu, agradeceu, mandou Uhum. abraço. Cara, como é que você eu não sei se você tem consciência da receita que você usava, cara, Uhum. mas o que que você acha que você fazia, que você acabava desenvolvendo pessoas e fazia com que essas pessoas se tornassem melhor? Bom, Júnior, eu hoje tenho essa consciência do que você está falando, porque eu encontro muitas pessoas por onde eu passo. Então, de norte a sul, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, muitos foram meus liderados, hoje são meus amigos e sempre que nós temos um tempo ali de qualidade para poder bater um papo, eu fico muito feliz de ouvir muitas coisas positivas e ontem passei por essa experiência, né? Encontrei duas Legal, pessoas que trabalharam comigo ontem, tive essa experiência. E aí eu falo para você que, cara, você precisa ter verdade no que você faz e no que você fala. Precisa ter verdade. Você mencionou a questão da empatia, você precisa ser empático, precisa entender o lado das pessoas, mas você precisa que as pessoas também entendam que juntos aqui nós temos uma missão. E aí, independente se isso vai trazer dor ou prazer, tem que ser compartilhado com verdade. E por que que eu tô te dizendo isso? Porque nessa conversa que eu tive ontem com 2 pessoas que eu encontrei que trabalharam comigo há 10 anos atrás, cara, eh, elas falaram assim, teve uma pessoa que ela falou assim: "Pô, Roberto, você me falou, num determinado momento, uma situação, você me deu um conselho e eu esperava ouvir outra coisa de você naquele conselho. E você foi muito sincero comigo e me deu o conselho real daquilo que você acreditava." Ou seja, ela queria ouvir uma coisa, ela veio conversar comigo na expectativa de ouvir algo que estava conectado com o que ela esperava que eu falasse uhum, e não com a situação. Acho que ela não analisou sim. muito a situação, ela analisou muito mais o que eu deveria falar. E eu falei com verdade aquilo que eu pensava. Ela tomou a decisão em cima da opinião que eu emiti e ela falou para mim que foi a melhor coisa que aconteceu. Falei assim: "Pô, obrigado, você me ajudou muito por ter me dito aquilo, não era o que eu queria ouvir, mas aquilo ali para mim foi muito bom." Então eu digo para você assim, ó, você precisa ter verdade nas relações, nas palavras e nas suas ações, né. Então eu acredito de verdade que isso é algo que me ajuda. Eu uso muito o meu pai de exemplo para muitas coisas da minha vida. Meu pai é uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente evoluída. Eu costumo falar assim, ó, se eu for para os meus filhos, sei lá, cara, 50% do que o meu pai foi e é para mim, eu sou indiscutivelmente um pai de sucesso, assim, ele é um grande exemplo que eu tenho. Legal. E meu pai tem uma humildade gigantesca e um cuidado, um trato fino com as pessoas que eu falo assim, cara, eu não consigo ser assim, eu até tento, mas eu não vou conseguir chegar ali no nível do meu pai. Então eu digo pra você assim, cara, trata as pessoas bem, mesmo no momento difícil, mesmo que você tenha que ser duro com as pessoas, leva a verdade naquilo que você está falando. Essas pessoas vão te acompanhar aonde você for e em todos os momentos, Faz cara. todo sentido. Em todos os momentos, assim, ó, eu costumo dizer assim, ó, se o líder quiser chegar em algum ponto, ele tem que ter equipe do lado dele. E ter Uhum. equipe do seu lado não é fazer o gosto das pessoas. Sim, É fazer com que as pessoas entendam o que é importante para o coletivo. E muitas vezes o importante para o coletivo é dizer não para uma situação, ou para uma pessoa, ou para um momento. Mas é essa pessoa saber que você está ao lado dela sempre que ela precisar e que a decisão vai ser sempre o que é bom para todo mundo. cara, isso exige muita maturidade, né. Eu acho que Verdade. a transparência, ela exige muita maturidade, porque a transparência exige que você saiba lidar, quando está desagradando. Sim. Porque para você ser transparente e verdadeiro, você precisa ter coragem, né, porque é coragem do que vai vir, Uhum, por ser transparente, uhum, coragem de muitas vezes você falar desagradar uma pessoa. Às vezes, né, naquele momento, com esse exemplo que você deu, talvez tenha machucado essa pessoa, uhum. né, com a verdade que você trouxe para ela, mas era aquilo que ela precisava, né. E para ser transparente com o meu time, para ser verdadeiro com o meu time, eu não preciso ser grosso, Isso aí.
né? Quer Perfeito, falar com jeito, é saber, perfeito, saber conversar com as pessoas. perfeito. Então, quando você é verdadeiro com as pessoas, é transparente, mesmo em situações difíceis, elas passam para te admirar. Então, Porque elas te enxergam uma pessoa que tem coragem de fazer o que tem que ser feito, isso, mas não deixar de lado a humanidade e a empatia com o outro. perfeito. Isso, muito bom. E realmente eu reconheço que é um equilíbrio que não é fácil, né, de você Não. alcançar, né. Você acabou de mencionar, fazer o que precisa ser feito. Todo mundo que lidera precisa fazer o que precisa ser feito. Faça, porque tá ali, cara, no teu escopo, tá na tua cadeira, tá na tua posição. Não é você, é Uhum. o líder. Ele tem que ir lá e executar. Obviamente, você tem maneiras e meios que podem modificar dependendo da situação, dependendo Sim. do momento, mas você precisa fazer e a tua equipe precisa saber que isso precisa ser feito, né. Sim, sim. E às vezes a gente pode até discutir o como, O como. mas Total, o que precisa ser feito. total. Tem, cara, um dos erros que eu cometi lá no início quando eu comecei, né, a ser líder, sentei na cadeira de líder, né, e eu acho que 99% das pessoas, talvez 100 até que esteja ouvindo a gente, que tem uma posição de liderança, sentou nessa cadeira de liderança, mas não foi treinado para isso. Ninguém falou, ninguém preparou, né. Uhum. Hoje eu atendo clientes que quando ele quer colocar um líder numa cadeira, a gente desenvolve esse líder antes, Perfeito. né. Ou às vezes ele acabou de sentar, mas ele tem um acompanhamento no início ali, né. E uma das primeiras coisas que eu falo é: "Não queira agradar todo mundo", Isso mesmo. porque, cara, teve um cara que foi ele é o exemplo no mundo. Ele, cara, só fez o bem, foi um cara extraordinário e mesmo assim ele desagradou e foi parar na cruz. Esse cara se chama Jesus Cristo. Se nem Jesus Cristo agradou todo Agrada mundo, todo mundo. não vem você, o alecrim dourado, querer agradar todo mundo. E aí, por que que eu digo essa questão da coragem de desagradar, de falar a verdade? Porque quando você senta nessa posição, você tem um monte de gente ali, abaixo de você, e você quer essas pessoas com você. E Isso. você tem a sensação, isso é mais um perfil comportamental do que o outro, então um perfil influente, um perfil estável, que são mais emocionais, Uhum. eles entendem que para agradar o time eu preciso fazer o que eles querem. Isso. E muitas vezes proteger a equipe de verdades que elas precisam saber. Porque elas precisam estar no jogo com você. Isso aí. Claro, você está na posição de liderança, tem informações confidenciais que você tem que resguardar. Mas tem coisas que você precisa trazer para a equipe entender o tamanho do desafio. Isso aí. Né? Então, protege tanto a equipe que a equipe não entrega. Porque se sozinho ninguém faz nada, cara. Então, se você não for transparente com o time e falar, cara, a palavra é fodeu. Tamo Deu lascado, ruim. deu ruim, a situação é essa, mas eu tenho um plano aqui, vamos discutir, o que que vocês acham, vamos trazer ideias, mas cara, deu ruim, Isso aí. deu ruim. E deu ruim por isso, isso e isso. Como é que a gente faz para corrigir? Né, Isso ou aí. seja, mas é foco no problema e não nas pessoas. Isso aí. Né, e não ficar apontando: "Ah, porque o Roberto fez isso". Uhum. Cara, aconteceu, aconteceu. Vamos focar na solução, Isso. né, e trabalhar para que aquilo não aconteça novamente. Eu costumo falar também, Júnior, que equipe boa é equipe forte. O que que é equipe forte? O que quer dizer assim? Porque muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, o ambiente de trabalho é muito bom. O ambiente de trabalho é muito bom porque ele é harmônico". Ele é harmônico porque todo mundo passa pano para todo mundo, ou ele é harmônico porque realmente o equilíbrio naquele ambiente foi encontrado? Então fala assim, ó, Uhum. tem a equipe boa, onde as pessoas não brigam. Claro que todo mundo, todos nós queremos trabalhar num ambiente harmônico, tá? Não Sim. tô entrando nesse Uhum. ponto da discussão, não. Indiscutivelmente, nós fazemos de tudo para que o ambiente seja saudável e harmônico, Sim. porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo delas ali, então você Uhum. precisa ter um ambiente saudável, né? Mas a equipe é forte, quando eu falo equipe forte, você mencionou sobre maturidade. É uma equipe, a hora que o bicho pega, sabe o que fazer, como fazer, tem maturidade para que um possa cobrar o outro sem que isso crie um atrito. A solução é encontrada e todos seguem o mesmo caminho, porque às vezes o ambiente é bom, o ambiente é saudável, porque não há cobrança, Sim, né? sim. E aí fica fácil você dizer que meu Uhum, ambiente é bom, meu uhum. ambiente é saudável, porque não tem cobrança. Mas e o resultado? Tá cheio de empresa, Cadê o resultado? com nível de felicidade lá em cima, com nível de resultado lá embaixo, Isso né. aí, isso aí. O Lázaro Ramos fala, né, que como que ele sabe se uma empresa tem uma boa cultura? Se tem resultado, se tem resultado, porque não Isso adianta, aí. né. Eu sempre falo que
né, são pessoas e resultado, elas têm que ter o Isso mesmo aí, peso na balança, perfeito. porque as pessoas fazem o resultado. Uhum. E se eu não tiver resultado, eu não tenho como sustentar as pessoas. Então, um pilar equilibra o outro. Eu acredito de verdade, Júnior, você mencionou, né, que eu tô com 25 anos de varejo, e eu peguei a escola antiga do varejo, né? Eu acredito de verdade que o varejo evoluiu demais, assim, ó, demais. Eu vejo hoje a galera mais jovem que está no varejo, eles têm um cuidado, uma preocupação em você não só trabalhar, né? Você não pode viver no piloto Sim, automático. Você precisa saber o teu momento ali do trabalho, o teu momento do lazer, o teu momento de estar com a sua família, o teu momento social e tudo. Você precisa dividir esses momentos e você precisa desfrutar de cada um deles, né? aham, Então você não necessariamente vai só trabalhar. Então acredito de verdade que isso é uma evolução. No entanto, a gente só não pode ter, às vezes, assim, precisa ter o cuidado só de não achar que para que o ambiente de trabalho seja um super ambiente bacana, que você não tenha um objetivo claro e que as pessoas não trabalhem todos os dias em prol sim, desse objetivo, entendeu? Porque eu tenho hoje, assim, uma relação maravilhosa com todos que trabalham comigo, sejam as pessoas que estão acima de mim, sejam as pessoas, meus pares, ou aquelas pessoas que são os meus liderados, tem uma relação maravilhosa e eu acho isso demais, porque eu não tive isso no passado, né? uhum, Muitas vezes com os meus líderes, eu não tive essa condição de trocar ideia, de conhecer a pessoa de uma forma mais profunda e a partir daí até conseguir identificar quais são os pontos de potência dessa pessoa que você precisa reconhecer, que você precisa estimular e qual é aquele ponto que você enxerga que é uma oportunidade de melhoria, de crescimento. No passado, talvez eu não conseguisse enxergar isso por não conseguir ter essa relação tão próxima que existe hoje, né. No entanto, você não pode deixar de entender que tudo isso é realmente em prol de um objetivo, né. Você está ali exato, buscando um exato. objetivo. Eh, eu menciono, assim, que nós na condição de líderes, nós temos, assim, uma oportunidade gigantesca, que é tornar as pessoas melhores. Uhum. Tornar as pessoas melhores. Melhor profissional, um melhor amigo, uma melhor pessoa, né. E deixar claro, assim, aquele Não, não, aqui são 8 e pouco da noite, tá tudo bem, tá é uma dentro. É furadeira, uma é uma furadeira, furadeira. furadeira é em prédio, né, cara, a hora que ela faz a obra é à noite, tá tudo Ai. certo, a gente se adapta aqui. Bom, eu costumo falar assim, nós na condição de líderes, nós temos essa possibilidade de contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento dessa pessoa, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, nós temos contato, essas pessoas nos ouvem, você tem a oportunidade de dar conselho, de Sim, direcionar e tudo mais. E aí eu digo assim, se pode ser uma pessoa que fica 1 mês contigo, né, sim. 30 dias, ou pode ser uma pessoa que fique 5 anos, né, Uhum. trabalhando junto com você. Se de alguma forma você conseguiu impactar positivamente a vida dessa pessoa, ela não seguiu carreira na empresa que você trabalha, ela optou por seguir um caminho diferente daquele que você acreditava para ela, mas ela saiu uma pessoa melhor, meu amigo, check, É, check. eu recentemente, você até no LinkedIn, cara, voltando no horário de almoço mais tarde, eu normalmente eu almoço super cedo, sinto fome cedo, e encontrei um cara que trabalhou comigo, cara, eu comecei a trabalhar com ele em 2005, ou seja, faz 20 anos isso, Aham. Carlos Renato, até postei no LinkedIn. E cara, quando eu vi esse cara, eu fiquei tão feliz, cara, mas tão feliz quando eu encontrei com ele, porque ele era um cara tão gente boa, me ensinou tanto, me acolheu, né, cara, eu entrei como estagiário, então assim, o Aham. cara me ensinou, me acolheu, todas as vezes que eu precisei, o cara estava sempre, ali para ajudar, né, nunca fez cara feia, que às vezes as pessoas para ensinar, né, não tem paciência, muito pelo contrário, é um cara muito íntegro, um cara muito Uhum. honesto. E aí a minha reflexão foi, eu falei: "Cara, por que que eu fiquei tão feliz, né?" E aí encontrei outras pessoas também, e ele não é o único, eu acho que eu sou abençoado por Deus, eu encontrei pessoas Perfeito. maravilhosas pela minha carreira, que me ajudaram e me apoiaram, mas eu fiquei pensando, né, cara, o que que marca nas pessoas, né. Então, Ele cara, era seu líder? ele não era meu líder, mas ele era uma posição acima, ele era líder de uma área par, mas a gente estava dentro da mesma diretoria, era meio que Perfeito. era uma área parecida ali, mas ele era um cara que entendia muito. E eu fiquei pensando, falei: "Cara, eu não me lembro as coisas que ele me ensinou,
Eu não me lembro os ensinamentos, as Uhum. informações, os relatórios que ele me ajudou a ler. Cara, mas eu lembro que como ele me tratava. Ele me tratava com respeito, ele me tratava com dignidade, ele era um cara gente boa, que tomava café, que era uma pessoa do bem. Uhum. São as coisas que eu lembrava dele, cara. Isso aí. E no final das contas, é isso que as pessoas vão lembrar de você. Isso aí. Ninguém vai lembrar da meta que você ajudou ela a bater lá em 2018, mas você vai lembrar daquele dia que ela estava desesperada e estava sem apoio, e você sentou do lado dela, Perfeito. conversou, direcionou e essa pessoa levantou. Lembra até, inclusive, de quando você teve que falar coisas difíceis, que é o exemplo que você deu aqui de uma Isso aí. pessoa que você encontrou. Então, eu Olha acho a que, referência, né. exato, eu acho que o papel do líder é esse, cara. E, cara, eu quero só dar um recado aqui importante para quem está aqui, né? A gente resolveu fazer um projeto, ô Roberto, diferente, né? Cara, a gente atende diversas marcas, marcas grandes de peso, né? E quando você trabalha com empresas muito grandes, os números são grandes, Perfeito. né? Então o nível de eficiência tem que ser muito maior. Muito maior. Né? Trabalhava na Riachuelo, cara, via milhões, dezenas de milhões de peças. Ou seja, você ajustar 0,1 no giro é muito dinheiro, Perfeito. né. E essa foi uma escola de eficiência, porque eram grandes números, então era coisa de 2 casas decimais. Isso também olhando para pessoas, olhando para gestão, e hoje a gente apoia empresas, né, a terem mais resultados. Vou te dar um exemplo, um cliente que a gente, captou, no ano passado, esse cara vinha com quase 2 dígitos negativos em relação ao ano anterior. Uau. Em 6 meses a gente colocou ele positivo com 2 dígitos, né. E quais foram os trabalhos que a gente fez? Cara, a gente primeiro, vendas, a gente capacitou o time de vendas, Uhum. porque as pessoas aprendem, olhando o outro, mas nem sempre aquilo que ele está usando como referência é o que vai levar ele para o resultado. Então, cara, Perfeito. treinamento de vendas dentro da nossa metodologia venda humanizada. Um trabalho muito intenso com a gestão, trabalhando em liderança, gestão de indicadores, gestão de processos, e outra parte que era gestão de estoque, gestão de compras, como comprar certo, como gerir o estoque, porque muitas vezes o cara até vende bem, mas ele não vê o dinheiro chegar no bolso, porque Isso aí. tá todo parado no estoque, comprando Isso. errado, né, às vezes muito compra na emoção, não olha para número. Isso aí. E o que a gente fez, cara? Para o cara que tem poucas lojas, ou até um gestor que quer assumir um papel de dono um dia, ou que gosta do papel de dono, a gente criou a imersão Mel. Por que mel? É para tornar o negócio mais doce, né, cara. Uhum. Mel é um método de execução, então não é de pensamento, Perfeito. de alucinação, não, é de execução, é um método de execução da loja lucrativa, que é onde a gente vai ensinar o dono de loja a fazer uma gestão de que ele tenha, no final das contas, dinheiro no bolso, Perfeito. né. Então a gente vai falar de treinamento de vendas, a gente vai falar de metodologia de vendas, a gente vai falar muito de gestão de loja. Cara, como é que ele faz a gestão da equipe, como é que ele dá feedback, como é que ele contrata, como é que ele acompanha, como é que ele treina, como é que ele demite, e vamos falar também sobre como que ele faz uma compra saudável, como que ele acompanha o estoque dele, como é que quando ele remarca, por que ele remarca. Porque se ele não tem estratégia, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir modinha. Ah, fulano tá remarcando, vou remarcar também. Mas Perfeito. quem disse que ele precisa remarcar? Né? O Sensacional. que eu digo é, quando você vai no período de liquidação, numa Black Friday da vida, e você vê lojas abarrotadas de liquidação, pode ter certeza que ela falhou o ano inteiro. Perfeito. Porque só liquida muito quem tem muito estoque parado, Isso aí, certo? exato. Mas também tem estratégias de você participar da Black Friday, que é comprando para Black Friday. Isso, Tudo isso exige ciência, exatamente. exige planejamento, e é tudo isso que a gente vai levar em um dia, vai ser uma imersão presencial em Alphaville. Cara, e assim, Uau! e vou te dizer que o custo é irrisório, irrisório porque a gente vai entregar, a gente vai literalmente abrir a caixa preta de tudo que a gente faz das redes que a gente atende hoje em um dia inteiro. Então, fica aqui meu convite para você que é dono de loja, dono de rede de loja, e leva também seu gestor, se você quer formar pessoas para poder fazer funções para que você consiga delegar, leva também o seu gestor. Então, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Clica lá, fala com o nosso time que a gente, cara, por ser um espaço físico, né, as vagas são limitadas, então clica lá, se inscreve. Sensacional, hein? E aí eu vou aproveitar e vou dar um presente. Então é um convite e um presente. Qual é o presente que eu vou dar? Eu sou matemático, cara, eu adoro número, e eu, usando toda a minha experiência, né, eu desenvolvi um algoritmo, tá, e eu desenvolvi um diagnóstico de loja, chama-se análise SIDA.
que é essa análise SIDA? SIDA é, você vai preencher esse diagnóstico, então, cara, dura 5 a 7 minutos no máximo, Uhum. e no final ele vai te dizer se a sua loja é caótica, se a sua loja é instável, ou seja, que às vezes vende, do meio não vende, lucro vem, lucro não vai, Perfeito. se é uma loja dependente, em que ela até dá resultado, mas você não vive, você não vê seus filhos crescer, você não consegue viajar, você sai e fica desesperado, ou se é uma loja autônoma, onde ela tem condições de rodar sozinha e te dá capacidade de crescer. Então vou deixar esse link aqui também, para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, clica lá, faz o diagnóstico e você vai ver que, cara, é muito preciso. Que top. É muito preciso, Que é le muito preciso. Então Muito ele vai bom. te dar onde você está classificado e quais são os seus Um principais gaps onde você precisa atuar e o plano de E o ação para plano de você ação. para você sair navegando e sair do Perfeito. estágio que você está. Porque dentro de todo mundo que a gente já testou, cara, tem poucos que têm lojas autônomas debaixo dele. Então Mu fica aqui o presente, é um diagnóstico que normalmente a gente cobra nas nossas operações, eu vou deixar o link aqui para a galera fazer. Muito bom, viu? Muito bom, parabéns. Assim, eh, o que não falta hoje em dia é empreendedor com muito desejo de dar certo, com muita vontade, pessoas que trabalham, cara, de manhã, de tarde, de noite, né, e muitas vezes não sabe qual o caminho seguir, né. Falta Uhum, só uma orientação, um acompanhamento, um direcionamento, um diagnóstico, e a exato. partir do diagnóstico o plano de ação, né. Sim. E eu não sei se eu falei, mas a imersão Mel é no dia 5 de novembro agora, tá? Uau! Dia 5 de novembro, lá em Alphaville, aqui em São Paulo. E por que dia 5 de novembro? Cara, porque novembro e dezembro faz o ano do lojista, faz Isso aí, o ano do varejista, isso aí. porque chega a ser 40% da venda do ano em algumas Perfeito. redes. Então, cara, para você fazer um Black Friday, saber olhar para o seu estoque, fazer um bom Natal e chegar em janeiro, não liquidando tudo porque seu estoque vai estar saudável, cara, vem pro Mel que você vai ver a sua lucratividade aumentar absurdamente. Muito bom, Show. parabéns. Cara, olha só, o tempo voou aqui. Voou, né. Voou, voou. Cara, Uau, eu tinha preparado aqui um monte de perguntas para você, cara, mas o uau. papo foi tão gostoso, foi assim, foi leve, a gente conseguiu trazer, né, através do esporte aí, muitas analogias interessantes, Sim, né, cara? É sempre um prazer falar contigo, você dá uma aula aqui. É um cara que entende muito de gente, de liderança, de negócio, de varejo. Cara, esse podcast aqui poderia durar 2, 3 horas, mas vamos reservar co para você voltar aqui e trazer mais informação. Você vê que foi completamente diferente do sim, anterior. A gente total. foi por outro caminho aqui e O para mim foi momento é muito outro bom. também, né. Pô, eu que te agradeço aqui pela oportunidade, pelo tempo, a parceria que você sempre teve aí, um cara genial, assim, sempre com boas ideias, bons conselhos, assim, conta comigo, tô super à disposição, sempre que precisar pode me convidar que eu tô aí. Sim, cara. E aí, para fechar aqui, cara, dá um conselho, um conselho, né, pro cara que é um franqueado, por exemplo, que tem algumas lojas. Um cara que é o dono de loja, que também tem algumas lojas. E para o gestor também de loja, que se ele quer crescer, se ele quer se desenvolver, ele precisa ter o pensamento de dono, então eles deveriam pensar muito semelhante aí. Dá um conselho para essa galera. Um conselho? É, para Bom, ter resultado e dinheiro no bolso. faça o que precisa ser feito, né, o que nós mencionamos aqui. Para que você obtenha resultado, você precisa ter estratégia, precisa ter método e ação, né. Você Show. precisa saber o que você vai fazer, como você vai fazer e você precisa agir. Então Show. faça o que precisa ser feito. Se você não tem ainda estratégia, construa a sua estratégia. Se você ainda não tem o método, busque uma forma, existem várias, não tenho dúvida disso. Uhum, Passei por varejistas diferentes, com propostas diferentes, públicos alvos diferentes, e você tem metodologia para cada um desses objetivos, né? uhum, E execute. Faça o que precisa ser feito. Você precisa executar aquilo que foi planejado, aquilo que está desenhado, precisa ser executado, cara. É cara, isso, assim. sensacional, Roberto. Cara, obrigado mais uma vez. Eu Eu que vou terminar esse agradeço. podcast aí com uma frase que está conectada com isso que você trouxe, que é: o resultado que você não tem é por aquilo que você ainda não sabe ou não quer fazer. Perfeito. Obrigado, É isso galera. aí. Nos vemos na próxima. Obrigado, meu querido. Valeu, Valeu, irmão. cara. Obrigado. Tempo voou, hein? Cara, voou. 1 hora e